possam estar entrando em contato com esses grupos de apoio, entrando em contato com esses setores, esses departamentos de saúde que têm condições de ajudar você que está passando por esse problema, que acredita que já precisa de uma ajuda assim, ou que já tentou ajudas, mas não sabe ainda o que funciona. O que funciona, vá conversar com pessoas que já passaram por isso e que conseguiram sobreviver ao vício. Vá conversar com pessoas que tiveram o mesmo problema que você e que conseguiram, através dessa ajuda mútua dos grupos de apoio, se livrar finalmente da doença. Na verdade, não se livra da doença. Nós seremos doentes pelos restos de nossas vidas. A gente aprende isso logo que entra. Infelizmente, o alcoolismo e a dependência química não tem cura. Porém, você tem condições de parar de beber, sim. Você tem condições de parar de usar drogas destrutivas como a cocaína, o crack, a heroína, o êxtase, enfim, drogas que realmente destroem o seu físico, destroem a sua mente, destroem a sua paz de espírito, principalmente. E a partir daí, sai infectando toda a sua vida, o seu trabalho, o seu estudo, as suas ações com os amigos. Você perde amizades, perde família, perde trabalho. E por que tudo isso? Quando isso pode ser evitado de uma maneira até que simples, que é primeiro o reconhecimento de que está precisando de uma ajuda, que já não tem mais condições de controlar a si mesmo, que já não tem mais esse controle, e que por isso talvez uma ajudinha seria de bom grado. Conheçam os grupos de apoio. Eu não falo o nome deles, porque as pessoas que estão integralmente trabalhando dentro das salas dos grupos de apoio, elas têm que manter um anonimato, elas não podem aparecer na televisão, como eu estou fazendo. Nessa irmandade de pessoas que conseguiram, a gente acaba criando uma força muito grande, uma força genuína, uma força de quem realmente tem autoridade pelo exemplo de vida, não é? Então, faça parte dessa união de pessoas que conseguiram dar um passo adiante, parar de destruir a vida, parar de destruir a vida das pessoas, conseguiram fazer isso para suas próprias vidas e estão de braços abertos procurando ajudar outras pessoas que depois que são pegos por esses vícios, eles chegam a um fundo de poço tão grande que o maior prazer que nós temos é poder levar de alguma maneira, de alguma forma, ajuda para quem está precisando, para quem está passando agora pelas mesmas coisas que a gente já passou. E é um prazer que a gente não há como se envergonhar de estar fazendo algo que está ajudando as outras pessoas. Os grupos de apoio ajudam em todo o processo, caso seja necessário encaminhar para um setor público de saúde, onde ele vai ter condições de ser atendido por médicos, psicólogos, como acontece no CAPS, que existe em alguns municípios do Brasil. Então o grupo de apoio, ele sabe esses caminhos, ele sabe esses atalhos, mas principalmente eu pessoalmente, todas as pessoas que encontraram nos grupos de apoio a verdadeira solução para a doença do alcoolismo, para a recuperação, para o tratamento da nossa doença, a coisa mais importante que a gente tem dentro de um grupo de apoio é a confiança que só outra pessoa que já passou pelo mesmo problema dá para a gente. Então, quando nós entramos lá a primeira vez, ninguém entra confortável, ninguém se acha uma daquelas pessoas. Não é? Não, eu não sou alcoólatra, eu não sou dependente químico. E assim é com todos nós, a primeira vez que vai. E a segunda é a redenção, já é o princípio de uma redenção. É um momento onde a gente encontra finalmente pessoas que podem nos ajudar, mas que não são como os nossos familiares, que não são como até alguns profissionais de saúde, moralistas ou religiosos,
que falam sobre a doença do alcoolismo e da dependência química como algo imoral, como algo que fosse parte de um problema de caráter e não um problema de saúde. Muitos religiosos, muitos profissionais de saúde ainda ignoram o fato de que a moralidade tem que ser deixada de lado para nós entendermos que fisiologicamente, biologicamente, a pessoa tem ali uma doença instalada. Não é? Ela tem uma dependência de certas substâncias. Ela precisa daquilo para se sentir normal. O que é normal para nós que não usamos absolutamente nada é diferente para eles, que era a minha vida naquela época. Então, eu sei muito bem o que é isso, e as pessoas que pertencem, são membros dessa irmandade, não é? Desses grupos de apoio, são pessoas que também tiveram uma vida igualzinha. Quer dizer, a identificação que a gente tem com todos eles, quando a gente começa a ouvir as histórias de vida deles, quando a gente começa a conseguir, quando a gente consegue começar a contar nossa própria história, essa identificação facilita a ajuda daquele que está começando uma recuperação, facilita demais na ajuda dessa pessoa, que precisa de confiança acima de tudo. E como ela não confia mais em ela mesma, ela não confia mais nos familiares que já deram tantas broncas por causa dessa doença, por causa de, sim, defeitos de caráter, deformações da personalidade, do comportamento, da maneira de ser, a agressividade que chega com o vício, não é? Então, é muito complicado para os familiares. Inclusive, os grupos de apoio acabaram crescendo através dessas necessidades que as deformidades dos seres humanos acabam criando. E por causa justamente do problema que os alcoólatras dependentes químicos causam nas suas famílias, é que se criou um grupo específico, um grupo de apoio específico para os familiares, onde os familiares conversam entre si, trocam essas experiências e através, muitas vezes até do chorar, não é? de extravasar, de desabafar essa angústia, essa tristeza, o estresse que causa a convivência com o adicto, com o alcoólatra. Os familiares, conversando uns com os outros, vão trocando essas experiências, se aliviam e, acima de tudo, aprendem caminhos para poder fazer melhor essa aproximação com esse ente querido, esse ente amado que está perdido e que muitas vezes o familiar não sabe como ajudar. E os adictos que já se recuperaram, as famílias que já se recuperaram, já passaram por essa fase. E elas sabem exatamente quais foram estas fases que o familiar e que o adicto ainda hão de passar no processo de recuperação, no processo de tratamento. A primeira coisa que eu aconselharia, sem dúvida alguma, é a procura dos grupos de apoio. Aqui no site a gente disponibiliza, dentro da rede Sampaio toda, de sites, sendo na TV Humana, na Bauru TV, no blog do Sampaio. A partir de agora a gente vai estar disponibilizando então uma série de links de sites importantes que vocês possam estar entrando em contato com esses grupos de apoio, entrando em contato com esses setores, esses departamentos de saúde que têm condições de ajudar você que está passando por esse problema, que acredita que já precisa de uma ajuda assim, ou que já tentou ajudas, mas não sabe ainda o que funciona. O que funciona, vá conversar com pessoas que já passaram por isso e que conseguiram sobreviver ao vício. Vá conversar com pessoas que tiveram o mesmo problema que você e que conseguiram, através dessa ajuda mútua dos grupos de apoio, se livrar finalmente da doença. Na verdade, não se livra da doença. Nós seremos doentes pelos restos de nossas vidas. A gente aprende isso logo que entra. Infelizmente, o alcoolismo e a dependência química não tem cura. Porém, você tem condições de parar de beber, sim. Você tem condições de parar de usar drogas destrutivas como a cocaína, o crack, a heroína, o êxtase, enfim, drogas que realmente destroem o seu físico, destroem a sua mente, destroem a sua paz de espírito, principalmente. E a partir daí,
saia infectando toda a sua vida, o seu trabalho, o seu estudo, as suas ações com os amigos. Você perde amizades, perde família, perde trabalho. E por que tudo isso? Quando isso pode ser evitado de uma maneira até que simples, que é primeiro o reconhecimento de que está precisando de uma ajuda, que já não tem mais condições de controlar a si mesmo, que já não tem mais esse controle, e que por isso talvez uma ajudinha seria de bom grado. E esse primeiro passo há de ser talvez o que vai fazer com que você consiga dar aos outros que virão em seguida, os passos que vão, enfim, dar para você o alívio que você está precisando tanto, o alívio que seus familiares estão precisando tanto, e que você pode encontrar sim em uma religião, você pode encontrar sim em um familiar que consiga tocar seu coração de uma maneira diferente. Mas infelizmente eu particularmente conheço muitos e muitos casos que a gente faz várias tentativas e nunca consegue, não é? Nunca consegue porque não olhou da maneira correta a coisa, porque não encarou como uma doença. E infelizmente quem já botou tudo a perder, quem já chegou no fundo do poço dos vícios, da droga, do álcool, sabe perfeitamente quando já poderia estar parando um pouco com essa coisa toda, ao invés de pura e simplesmente buscando minimizar os danos, né? Tentando usar menos, fazer isso, fazer aquilo, parar por um tempo. Isso tudo não funciona. A partir do momento que você não consegue, volta a usar de novo e tem novos problemas no trabalho, novos problemas na família, isso já é uma doença, talvez. E a partir daí, talvez a única solução seja parar de usar pelo resto da vida. E como é que se consegue isso, né? O resto da vida dura muito tempo, e principalmente para quem está nesse momento agora buscando uma salvação, parar de usar de qualquer maneira e não está conseguindo, tenta e não consegue, para essa pessoa pensar pelo resto da vida é uma coisa horrorosa. Então, um dos grupos de apoio, em 1935 ele é criado, o Alcoólicos Anônimos, e foi lá desenhado um programa de 12 passos, onde a partir daí se criou tradições, que também são 12, e espero que vocês entrem no site de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos, conheçam os grupos de apoio. Eu não falo o nome deles, porque as pessoas que estão integralmente trabalhando dentro das salas dos grupos de apoio, elas têm que manter um anonimato, elas não podem aparecer na televisão como eu estou fazendo agora. Então, eu conheci, usufruí das glórias que a gente acaba encontrando do lado daqueles que, como eu, conseguiram deixar de beber, deixar de usar cocaína, deixar de usar crack. E conseguindo fazer isso, a gente, nessa irmandade de pessoas que conseguiram, a gente acaba criando uma força muito grande, uma força genuína, uma força de quem realmente tem autoridade pelo exemplo de vida, não é? Então, faça parte dessa união de pessoas que conseguiram dar um passo adiante, parar de destruir a vida, parar de destruir a vida das pessoas, conseguiram fazer isso para suas próprias vidas e estão de braços abertos procurando ajudar outras pessoas que depois que são pegos por esses vícios, eles chegam a um fundo de poço tão grande que o maior prazer que nós temos é poder levar de alguma maneira, de alguma forma, ajuda para quem está precisando, para quem está passando agora pelas mesmas coisas que a gente já passou. E é um prazer para a gente, não há como se envergonhar de estar fazendo algo que está ajudando as outras pessoas. Todos nós aprendemos pelos grupos de apoio quando passamos por eles, todos na verdade acabam até ficando quando conseguem entrar em recuperação. Eu particularmente decidi deixá-lo para poder fazer esse trabalho de divulgação em larga escala, em promoção da ideia de recuperação, quando na verdade os grupos de apoio trabalham com a ideia de atração
ou seja, eles não saem promovendo de cara aberta o programa de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos. Eles atraem, conversando aos poucos com pessoas que estão precisando disso, apresentando o programa em indústrias e empresas, mas um trabalho sem essa exposição pública. E por um motivo muito simples: nenhum de nós está livre, infelizmente, de voltar à ativa, de voltar a usar as substâncias que um dia destruíram. Então, quer dizer, essas pessoas que hoje são anônimas, se elas passarem a ser conhecidas na televisão pelo trabalho que elas fazem dentro dos grupos, não é? Um dia a gente vai ter uma notícia na televisão e talvez o jornalismo faça essa notícia crescer, as pessoas achem interessante e de repente a imagem desses grupos de apoio, que sempre foi preservada, iria ser maculada, iria ser manchada, não é? Pela ação de uma pessoa apenas. Então, por isso o anonimato, por isso que se preserva, né, a identidade dessas pessoas, e por isso que eu me afastei dos trabalhos mais diretos dentro dos grupos de apoio para poder estar falando sobre eles e falando muito mais. Espero que eu já tenha dado os primeiros esclarecimentos necessários para poder entender o que a gente vai estar fazendo no programa, né? E a gente se vê.